Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Mestre em Brazilian Português, dominando o português brasileiro. Eu sou a Érica e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do bairro Leblon, que fica aqui no Rio de Janeiro. Não sai daí! Então, gente, para começar, eu vou contar um pouquinho do que vocês vão acompanhar aqui hoje. Então, basicamente, né, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. E o bairro do Leblon fica na zona sul do Rio de Janeiro. Não é tão perto, mas também não é tão longe assim. E no último final de semana eu fui assistir a uma peça de teatro, na verdade stand-up comedy, de um ator muito famoso chamado Fábio Porchat. É um ator brasileiro muito conhecido aqui no Brasil. Bom, então o Fábio Porchat está com esse stand-up comedy sendo apresentado no Rio de Janeiro, no Leblon, né, especificamente no Teatro Casa Grande, que fica próximo, ao lado, na verdade, do Shopping Leblon, e se chama Histórias do Porchat. E nesse espetáculo, basicamente, o foco são histórias de viagens que o Porchat já fez durante a sua vida. Então tem muitas histórias muito divertidas. E ele é um ator, né? E é um ator comediante e muito divertido. E, gente, eu inclusive, né, aproveito, né, que eu estou falando aqui do Fábio Porchat para fazer, né, uma recomendação em relação aos trabalhos do Fábio Porchat, né? Vocês podem pesquisar, né, o nome dele. Ele trabalha, por exemplo, né, em um canal no YouTube que se chama Porta dos Fundos. Então vocês podem pesquisar. É um canal de comédia muito famoso. É bem difícil por ser comédia, é muito, né, uma linguagem muito informal, um contexto cultural também muito específico, mas é muito interessante. Além disso, tem vários filmes também que o Fábio Porchat, né, já participou. Então, assim, se vocês pesquisarem, né, o nome dele, vocês vão ver alguns trabalhos dele e quem sabe assistir alguma coisa, né, que possa ser interessante para vocês. Então, basicamente, o meu objetivo, né, foi ir assistir a stand-up comedy dele e também aproveitar um pouquinho, né, do bairro Leblon. Então, aproveitar um pouco da praia também, algum lugar para comer. Então, vocês vão ver um pouquinho, né, do que eu fiz enquanto eu estive lá. Bom, gente, domingo de manhã, Praia do Leblon. Lá depois do posto 12, a gente continuou andando, caminhando, porque a gente estava indo em direção ao Mirante do Leblon. Então a gente tem que fazer esse percurso aí até chegar lá no Mirante. Então tem esse caminho que na verdade é para os pedestres, mas também para os ciclistas. Então assim a gente tem que se adaptar ali, né, com as pessoas que estão vindo, né, com as pessoas que estão indo. E pra gente poder chegar ali no Mirante, no Mirante a gente vai conseguir ver, né, a Praia do Leblon. Então, a visão que a gente tem lá vale a pena. E ali também no Mirante, a gente tem bastante quiosques, assim, para quem quer parar, sentar um pouco, comer alguma coisa, né, beber também alguma coisa. Então, é bem atrativo mesmo. Aí já dá para começar a ver um pouquinho melhor a Praia do Leblon. Então a gente já tá chegando ali perto, né, do Mirante. O dia tava muito lindo, sem um sol. Não tava um sol tão forte, mas estava bem agradável. Então tava um clima muito bom no Rio de Janeiro. Olha esse mar maravilhoso. Aqui a gente já tem a visão do Mirante.
Então, o Mirante do Leblon vale muito a pena visitar. Olha a imagem que a gente tem essa visão, né, do mar. A gente também tem ali, né, o Morro dos Irmãos. Então, assim, é um lugar que vale muito, muito, muito a pena. Essa natureza com a praia, com esse mar maravilhoso, esse sol, esse mar azul, vale muito a pena. Aqui um pouquinho mais para vocês verem também como que tinha bastante gente, estava bem cheio também. Então, inclusive assim para tirar foto, né, nessa parte, às vezes a gente tem que, né, ficar esperando um pouquinho para conseguir tirar uma foto, né, sem que ninguém apareça na nossa foto. Então, isso acontece às vezes, né? Domingo também, especialmente, final de semana, né, quando fica mais cheio. Muita gente ali também no mar, né? Muitos surfistas tinham também, inclusive. E aqui a gente já estava voltando, né? Então, a gente passou ali no Mirante e agora é o caminho de volta, né? Indo novamente em direção à praia. Ali fica por volta ali, perto do posto 12, na altura do posto 12 do Leblon. Então, a gente consegue ter essa visão ainda da praia, ver como é que não estava tão cheia a praia, porque o clima no Rio estava meio instável, a gente não sabia se ia fazer sol, se ia chover, né, se ia ficar nublado. Então, acho que as pessoas ficaram com medo, né, de ir pra praia e se decepcionarem. Então, o dia estava bonito, mas também não estava aquele sol super forte, não. E a praia não estava muito cheia. Então, mesmo sendo domingo, a praia não estava muito cheia por causa, né, dessa instabilidade do clima no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente já está aqui na primavera, né? A gente já está final de setembro, né? Início de outubro, agora primavera. Mas o tempo ainda está meio instável, né? Às vezes chove, às vezes faz sol. Então, eu filmei um pouquinho para vocês, né, desse percurso de volta que a gente estava fazendo, nesse caminho. Então, que vocês viram um pouquinho, né, na ida e agora também na volta. E nessa parte, né, que a gente também, né, tá passando, a gente consegue ter uma visão, né, não tão boa quanto lá no Mirante, mas a gente consegue também ter uma visão muito bacana. Dá pra ver, né, que tem bastante gente, né, que gosta de ficar por ali, às vezes também leva o cachorro para passear, ou vai fazer uma caminhada, né, vai se exercitar também. Então sempre tem assim algumas pessoas que gostam, né, de aproveitar. Algumas pessoas também que ficam ali sentadas. Então, um pouquinho, né, da praia, algumas pessoas na areia. E dá pra ver nessa parte especificamente que tem bastante gente ali na água, nessa direção, que especialmente surfistas, né, que estavam querendo aproveitar, porque tinha bastante onda. Então dá pra ver que tinha surfistas querendo aproveitar essas ondas, né? Aproveitar esse domingo também que não estava tão cheio. E eles estavam lá praticando um pouquinho, curtindo um pouquinho. Eu consegui filmar só um pouquinho, não estava tão perto, né? Então fica mais difícil. Mas aí dá pra perceber, né, que tinha algumas pessoas também, né, assistindo. Então, assim, às vezes amigos, né, parentes, né, família, que fica ali acompanhando, né? E também pessoas que estão só aproveitando o mesmo local e aproveitando nessa paisagem maravilhosa, esse tempo bom que estava no Rio de Janeiro nesse dia especificamente. Então, aproveitando esse momento ali, deu para filmar um pouquinho do surfista ali no final, que ele estava quase ali, né,
pegando uma onda, só que terminou caindo. Mas eu consegui filmar um pouquinho. Então tinha bastante surfista aproveitando. E claro, né, eu também quis aproveitar um pouquinho, tirar foto, aproveitar um pouco o local. Também sou filha de Deus. E aí depois eu fui só dar uma caminhada pela praia, né? Na verdade, pelo calçadão, caminhar um pouquinho. Algumas pessoas aproveitando ali nas cadeiras, o sol. Aqui também tem bastante quiosques, né? Pelo calçadão, então você vai passando, tem bastante banquinhos, opções, né, para comer, beber alguma coisa. Bastante gente aí. Na verdade, nem é tanta gente, né? Porque normalmente domingo fica muito, muito cheio. Então não tava tão cheio assim, né? Mas tinha algumas pessoas aproveitando o solzinho. E aí eu fui também chegar um pouco mais perto, né? Aproveitar também. Confesso que eu não gosto muito, né, da água salgada da praia, então eu não gosto muito de entrar na água. Mas eu gosto de pelo menos molhar o pé. Então, chegar ali perto, só molhar o pé para dar essa sensação de que eu estive ali, eu aproveitei um pouquinho. E depois, né, tem que tirar toda essa areia que fica, né, no nosso pé e ir embora, né? Então, eu também não costumo ficar muito tempo, muitas horas na praia, não. Só um pouquinho. E, gente, uma pausa pra essa gata muito, muito fofa, a gatinha do meu namorado. E ela é muito, muito fofinha. Só uma pausa pra essa beleza. Eu amo gatos e ela é maravilhosa. E, claro, depois da praia a gente foi almoçar ali pertinho em um mercado chamado Mercado Zona Sul, que tem bastante opção. Inclusive, tem também até as recomendações ali para cada dia da semana, de segunda a sexta. A gente vê ali o que que tem, né, de dica do dia. Esse é meu prato, eu comi carne e batata gratinada. Tava muito, muito bom. E meu namorado comeu frango empanado, batata baroa, grão de bico, berinjela, e ele gostou bastante. E bom, gente, a gente almoçou 2 dias seguidos nesse local, no Zona Sul. E eu vou aproveitar para mostrar logo os 2 pratos, né? Então, nesse outro dia, eu comi a mesma carne, filé mignon, que eu adoro. E eu gosto, inclusive, bem passada. E dessa vez eu botei batata frita. E o meu namorado almoçou frango com queijo, carne, salpicão de frango, né? Grão de bico e legumes, né? Tem cenoura, tem chuchu. E aqui, gente, saindo lá do mercado, Zona Sul, para mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho da rua, né? Dessa rua onde fica o mercado. Que vocês podem ver que é bastante arborizada, assim, bastante árvores. E dá pra ver que tá sol, assim, lá no fundo dá pra ver esse sol. Então o tempo tava muito bom, muito agradável. Aí essa plaquinha também, escrito Rio de Janeiro. E para vocês acompanharem um pouquinho comigo, andando pelas ruas aí do Leblon. E aqui, gente, já é o teatro, vocês podem ver aí, Casa Grande, né? Então, o nome do teatro é Teatro Casa Grande. Aí a gente tem Histórias do Porchat, Teatro Casa Grande, né? Eu fui assistir Histórias do Porchat, porém, esse foi em outro momento. Eu vou explicar melhor pra vocês o que aconteceu. Oi, gente! Olha só o tamanho dessa fila. Aqui, todo mundo aqui esperando pra assistir o Fábio Porchat. E aí, como eles cancelaram, né, a gente foi passear pelo Shopping Leblon, que fica ao lado do teatro.
Então, aproveitei para mostrar um pouquinho para vocês, mas bem pouquinho, gente. Gente, eu não estou aqui somente para contar e mostrar coisas boas. Então, eu aproveito, né, para falar que essa foi a minha segunda vez, né, que eu fui ao espetáculo, eu fui assistir, né, o Fábio Porchat. Só que na primeira tentativa, isso foi no final do mês passado, a gente foi no mesmo local, né, no horário determinado da apresentação, e ao chegar lá, né, a gente descobriu que o evento estava cancelado. E o evento foi cancelado por quê? Porque teve um problema no ar-condicionado, né, do teatro. E Rio de Janeiro normalmente faz bastante calor, então não seria possível ficar tanta gente naquele teatro com um ar, né, que não estava funcionando, estava com problema. Eles tentaram consertar, mas não deu tempo, então eles tiveram que cancelar, né, o evento. Então a minha única alternativa era desistir, né? Por exemplo, eu poderia solicitar, né, o reembolso, né, do valor e posteriormente comprar para um outro dia. Ou não comprar para nenhum outro dia e desistir de ir, né? Mas como era um evento que eu queria muito assistir, eu gosto bastante do Fábio Porchat, então eu queria muito assistir, né, essa apresentação dele, então achei que valia a pena, né, comprar para um outro dia. E esse dia chegou, que foi, né, semana passada, e dessa vez deu tudo certo, nenhum cancelamento, nenhum problema em ar-condicionado, então foi tudo perfeito. E agora sim, a gente no teatro para assistir Fábio Porchat. Dessa vez quase não teve fila, foi bem tranquilo. Já entrando, mostrando um pouquinho do teatro para vocês. Logo subindo as escadas antes de ir, né, para a plateia achar o nosso lugar. E aí, aqui já sentadinhos, esperando começar o stand-up do Fábio Porchat. Então, foi muito, muito bom, gente. Tem só uma fotinho dele, a única coisa que foi possível. E aqui a gente indo embora, né? Depois que acabou o evento. E começamos a saga, né, em busca de um restaurante pra gente comer. Então, vocês podem acompanhar aí, né, a gente passando um pouco aí pelas ruas do Leblon, passando em alguns lugares. Né, dá pra ver um pouquinho, tá um pouco rápido, porque a gente estava no carro. E também já era noite, né, então já estava escuro também. Mas dá pra ver um pouquinho, né, do bairro, a gente passando, algumas lojas, alguns restaurantes também, ali, por exemplo, rodízio de pizza. E a gente também passou, né, em algumas lojas de roupa, algumas marcas, né, bem famosas também, marcas também internacionais. Passamos aí, né, pela propaganda do novo filme, né, A Mulher Rei, que estreou essa semana. O shopping também, Rio Design Leblon, que fica ali perto do teatro, e também nesse shopping tem bastante opção, né, de restaurante, tem bastante lojas também, muito bom. Um pouquinho mais também do Leblon Empresarial, né, outra parte é do Rio Design. Bom, então vocês viram aí um pouquinho, né, do teatro, também uma foto assim não muito boa do Fábio Porchat, né, claro, dentro ali do teatro, né, durante a apresentação, né, não pode gravar, né, não podemos gravar, mas só para falar com vocês um pouquinho, né, então, como eu disse lá no início, né, o foco do stand-up dele era, nesse momento, tratar de histórias de viagem. Então, ele contou muitas histórias desde jovem, ele já conheceu muitos e muitos países, então também viagens, né, internacionais.
Claro que ele também falou de viagens aqui no Brasil mesmo, por exemplo, que ele esteve nos Lençóis Maranhenses, que fica no Maranhão, no estado do Maranhão, na região Nordeste, mas especialmente as viagens internacionais, né, que tem coisas diferentes, curiosidades. Então, foi muito divertido. Um stand-up que eu ri do início ao fim, basicamente. Uma apresentação aí de cerca de 1 hora e 15, 20 minutos, mais ou menos. E acho que valeu muito a pena. Foi muito boa e eu gostei muito. Bom, gente, e aí como vocês estavam vendo, depois, né, desse espetáculo, né, do stand-up do Fábio Porchat, a gente tinha pensado já em um restaurante, né, para jantar. Um restaurante que seria ali perto mesmo, no Leblon. E esse restaurante, quando a gente, né, chegou até o local, estava fechado. Então a gente ficou um pouco surpreso porque não era muito tarde, né? Normalmente no domingo as coisas fecham um pouco mais cedo, né? Os restaurantes fecham um pouco mais cedo, mas era 8 e pouca, não era nem 9 horas ainda, mas o restaurante estava fechado. Então a gente pesquisou algumas outras opções, né? Verificou um pouco e depois fomos para um outro lugar, né? Então a gente decidiu um outro lugar, que é no Shopping Rio Design, no Leblon, que lá dentro tem algumas opções também de restaurante. E aí, quando a gente chegou lá, também estava fechado. Então, isso também a gente não entendeu, porque isso já era 9 e pouca da noite e estava fechado. Então, a gente decidiu uma outra opção, né? A gente viu novamente, escolhemos uma outra opção, uma terceira opção. Pensamos, agora agora a gente vai conseguir um restaurante para jantar. E a gente foi para esse outro restaurante e a gente simplesmente não encontrou o restaurante, porque o endereço parecia que estava correto. Mas quando a gente chegou na rua, que estava dizendo, né, o local, o número, a rua, e simplesmente não achamos o local, não tinha nada, sabe? Para que a gente pudesse identificar o local. Então a gente simplesmente não achou um restaurante. Não sei se ele não existe mais ou se ele era muito escondido, disfarçado, assim, sabe? Que a gente não conseguiu identificar porque não tinha nenhum nome, nada, nenhuma luz, nada. Então a gente não encontrou o restaurante. E a gente, claro, no Rio de Janeiro, não pode ficar na rua, né, como se não corresse nenhum risco, nenhum perigo, procurando um restaurante por muito tempo, né? Então, isso não é recomendado. Ainda mais 9 e pouca da noite. Sim, então a gente precisa ter sempre cuidado, né? Então a gente simplesmente não encontrou e decidimos ir embora, sem voltar para casa, porque depois dessas 3 tentativas, a gente terminou desistindo. Sim. Inclusive, né, como eu falei também, ao lado do teatro, né, onde ocorreu esse stand-up do Fábio Porchat, que é o Teatro Casagrande, ao lado desse teatro tem o Shopping Leblon. E nesse shopping tem opções de restaurantes, só que não tem tantas opções, então a gente não estava muito afim de comer nesse shopping, né? Tava aberto, tava ali do lado, mas a gente não queria. Por isso a gente procurou uma outra opção. Só que no fim das contas não conseguimos, né, encontrar nada. E aí a gente decidiu voltar para casa e pedir comida no aplicativo, né? Que a gente tem aqui o iFood, que é bem popular. Então a gente decidiu pedir a comida no aplicativo, né? A gente simplesmente desistiu de comer em restaurante. E esse foi o nosso pedido. A gente pediu no Outback, um restaurante que a gente já conhece há bastante tempo, bem famoso. E eu comi carne, batata e pedacinhos de camarão em cima, com bastante molho também. Então, tava muito, muito bom. Eu adoro a comida do Outback. E o meu namorado comeu hambúrguer. Inclusive, nesse local, eles sempre dão esse pão, né, grátis,
mas eu não gosto, nem costumo comer, mas eles sempre dão. E essa comida aí que vocês viram, né, a gente pediu no Outback, que é um restaurante bem popular aqui. E é muito bom, já comi lá muitas e muitas vezes, né? Nos restaurantes, né, físicos, e também sempre peço delivery também, que é muito bom. Gosto bastante, né, das opções, da comida que eles têm lá. E eu comi carne, basicamente, foi, né, a opção, né, carne com batata e também alguns pedaços de camarão, né, em cima. E gostei bastante, eu acho a comida deles muito, muito boa. E o meu namorado comeu hambúrguer. Então, hambúrguer que eu não estava muito interessada, não estava muito afim de comer hambúrguer, mas ele comeu hambúrguer e disse que estava muito bom, né? Ele gostou bastante também. Então, a gente não conseguiu comer algo talvez diferente, mais interessante, né? Até para mostrar para vocês também, porque a gente não conseguiu ir ao restaurante, achar um restaurante, mas a gente comeu em casa e eu mostrei um pouquinho para vocês, né, como é que foi. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, desse bairro do Rio de Janeiro chamado Leblon. Claro que ainda tem bastante coisa, tem muito mais coisas no Rio, inclusive no Leblon também, e outros bairros, né, próximos também. E eu espero com o tempo poder mostrar cada vez mais aqui da minha cidade, né, do Rio de Janeiro para vocês. Eu espero que vocês gostem. Obrigada, gente. Até logo. Tchau.